Como a gente define o lucro na venda de um determinado jogador? É simplesmente fazendo a subtração do valor de venda pelo valor de compra? Mas por que os clubes, principalmente da Premier League, valorizam tanto a venda de jogadores que vêm da academia, né, das divisões de base? Você sabe responder essas perguntas? Se não sabe, acompanhe o EP Loucos que você vai descobrir. Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao EP Loucos. Eu queria trazer esse assunto para vocês porque achei muito interessante quando eu aprendi, né? É algo que é desconhecido para a maioria das pessoas que assistem futebol como entretenimento, imagino eu. Como é que você define o lucro numa determinada transação de venda de um jogador? Você simplesmente subtrai o valor de venda pelo valor de compra e é isso aí? Olha que não é bem assim não. Do ponto de vista da contabilidade desses grandes clubes europeus, o valor que é considerado como lucro é um pouco diferente do que simplesmente subtrair o valor de venda do valor de compra de determinado jogador. Quando você contrata um determinado jogador, vamos dar um exemplo aqui, de 80 milhões de euros, por 4 temporadas, o valor de compra deste jogador é amortizado pelo período de seu contrato. Então, por exemplo, um jogador contratado por 80 milhões de euros, num período de 4 anos, o valor amortizado vai ser de 20 milhões de euros por temporada. Agora vamos citar nesse exemplo que este jogador seja vendido antes de completar esse seu primeiro contrato. Ele seja vendido com 2 anos de contrato completo. Então, nesse caso, o clube já vai ter gasto aqueles 20 milhões previstos nas 2 primeiras temporadas, ou seja, 20 milhões mais 20 milhões, já vai ter gastado essa metade do valor que foi investido, 40 milhões, mas ainda não vai ter desembolsado, do ponto de vista contábil, né, que é feito ano a ano, os outros 40 milhões dos 2 anos restantes de contrato. Então, como essa análise de lucro é feita? Se esse jogador for vendido, vamos supor, por 90 milhões de euros depois de 2 anos de contrato, ou até mais, 100 milhões de euros, né? Você vai pegar esse valor de venda e não subtrair dos 80 milhões de euros que foi utilizado para a sua compra. Você vai, na verdade, subtrair dos 40 milhões de euros que ainda não foram contabilizados dos 2 anos restantes de contrato. Olha como isso é bem interessante. Os valores de 40 milhões, né, 20 em cada ano, que foram gastos nos 2 primeiros anos, eles já foram parte da contabilidade e era previsto que o clube fizesse esse tipo de investimento e já não são mais contabilizados para o lucro. O que vai ser contabilizado para o lucro é a parte que o clube ainda tem a obrigação de arcar. Porque o clube que fez a venda lá no início por 80 milhões de euros ainda tem esse valor a receber. Existem acordos que podem até diluir esse valor ao decorrer dos anos, né? Por exemplo, Matheus Cunha acabou de ser negociado com o United pelo seu valor de cláusula de contrato que tinha com o Wolverhampton, né? Nesse caso, era uma cláusula de 62,5 milhões de libras que foi acionada e que o Wolverhampton aceitou ser paga em 3 parcelas de valor semelhante, né? 21 milhões de libras. E aí, nesse caso, desde que os valores sejam pagos no período de 2 anos. Mas, normalmente, o clube recebe o valor de forma imediata, né? É uma exigência que os clubes de venda fazem para poder investir aquele dinheiro em outros jogadores. Mas mesmo assim, o clube que comprou tem essa ferramenta de contabilidade de amortizar esse valor ao longo do contrato. Então, do ponto de vista de organização das finanças do clube, ele coloca aquilo ali como um custo de 20 milhões de euros por temporada, por exemplo. E aí, nesse caso do jogador ser vendido na metade do seu contrato, depois de 2 anos completos, os 40 milhões que ainda precisam ser pagos, eles são contabilizados no lucro. Então, se você vender esse jogador, como eu estava dando um exemplo, vamos supor, por 100 milhões de euros depois desses 2 anos, você vai pegar esses 100 milhões de euros e subtrair dos 40 milhões que você ainda vai ter que pagar. E é esse sim que vai ser seu lucro. Ou seja, nesse caso, o lucro seria de 100 milhões de euros, subtraindo os 40 milhões que você ainda tem a pagar, 60 milhões de euros. Então, a conta não seria simplesmente você pegar 100 milhões de euros e subtrair de 80 milhões de euros. E aí você teria um lucro de 20 milhões de euros. Na verdade, você só subtrai
do valor de amortização que você ainda vai ter que pagar, equivalente ao restante do seu contrato. E é por isso que é tão interessante você vender jogadores que vêm das divisões de base. Porque como não houve nenhum investimento, né, o investimento foi zero, utilizando jogadores da base, a amortização é de zero ao longo de vários anos, né, não existe nenhum tipo de investimento, a não ser o investimento nas próprias categorias de base, que é um investimento muito menor. E aí, nesse caso, é lucro puro, né? De um jogador que você não teve que pagar taxa de transferências na compra, veio da base, mas que na hora de vender, o valor de venda vai entrar nas contas como um valor completo de receita e entra tudo no ano da venda, né? Então, é uma impulsão muito interessante nas contas do clube ter aquele valor de receita entrando de uma vez naquele ano da venda, né? Se for um jogador da divisão de base, como a venda de Trent, né? Se ela tivesse acontecido com valor alto, seria excelente para o Liverpool, porque entraria na contabilidade, ajudaria no fair play, porque entraria com uma receita absoluta do valor da venda naquele ano que ela vai ser contabilizada. Normalmente, né, você faz investimento no jogador e aí você tem que subtrair do valor de venda, não o valor de compra, mas o valor da amortização restante referente ao final de contrato, né, os anos restantes de contrato. E por isso que a estratégia do Chelsea foi muito inteligente e que depois, inclusive, a Premier League ajustou as regras para não permitir que o contrato fosse amortizado por tantos anos, né? Você pode até fazer contratos longos, mas a amortização, se eu não me engano, fica limitada a apenas 5 anos no máximo. Mas assim, a estratégia que o Chelsea fez e que até o momento não tinha regra que impedia, né? Inclusive os contratos que foram feitos antes da regra ser publicada ainda estão valendo, né? No caso do Chelsea, fez contrato de 7, 8, 9 anos, quando essa nova geração chegou, né? De Mudryk, de Palmer. Palmer, inclusive, teve um contrato de 9 anos, né? Haaland recentemente renovou com o City por uma cacetada de anos também. Essas estratégias é exatamente para que você amortize o valor de compra desse determinado jogador pelos anos de contrato. Por isso que essa estratégia do Chelsea nos últimos anos funcionou, né? E ainda não foi pego no fair play, porque o time conseguiu investir bilhões em jogadores, mas enquanto pôde fazer, dividiu esse valor de transferência, né, de investimento nesses jogadores em contratos longos. Então, esse valor de transferência amortizado por 7, 8, 9 anos acabou gerando um custo por temporada relativamente pequeno. Então, quando o Chelsea fazia isso com vários jogadores jovens e ao longo do tempo foi vendendo, inclusive jogadores da base, como o Hall, como o Hutchinson, como o Livramento, todos os jogadores que foram vendidos acabavam entrando como receitas com um valor absoluto naquele ano e aí dava um boost nas contratações porque os valores de venda entravam como valor absoluto e os valores de compra eram divididos pela duração do contrato, ficavam valores pequenos, né? Imagine aí, 80 milhões de euros em 8 anos. Então o custo daquele jogador é só 10 milhões de euros por temporada. Aí você vende um jogador da base por 20, 30 milhões de euros, você, entre aspas, já está ali custeando a contratação de 3 jogadores novos, né? Então, assim, claro que é um risco associado, porque você está investindo muito e muitos desses jogadores podem não dar certo e não serem vendidos por nada, mas assim, na maioria das vezes, investindo na base, investindo nesses jogadores jovens, você vai conseguir pelo menos vender por um valor próximo do que você comprou. E aí, quando você vende, aquele valor entra como receita no ano e aí ajuda a equilibrar a contabilidade do clube. Eu achei bastante interessante. E o Chelsea pôde explorar esse artifício de contabilidade enquanto as regras da Premier League permitiam, né? Hoje está um pouco mais limitado, mas assim, ainda é possível amortizar pelo máximo de anos que a regra permite, se eu não me engano, são 5 anos, né? O contrato pode até ser mais longo, o salário, né, que pode ser um pouco menor, mas com aquela garantia que o jogador vai recebê-lo por mais tempo. Então, tudo isso são artifícios para você diminuir os custos, porém, na hora de você contabilizar a receita, você contabiliza de uma vez só. Então, é uma maneira de você manter as contas em equilíbrio. Por isso que o Chelsea, até hoje, ainda está usufruindo desses benefícios, dessa artimanha inteligente que foi feita no início dessa era Todd Boehly, né? E que agora tem certas limitações, porque a Premier League vai se ajustando a essas estratégias para poder não criar discrepâncias
com os clubes que não conseguem investir tanto, né? Mesmo com essa estratégia de amortização. Eu vou dar mais uns exemplos aqui para vocês, para a gente perceber o quanto que é interessante essa análise, né? E é muito diferente do que a gente imaginava. Pense aí que você contratou para o seu clube um jogador de 120 milhões de euros e resolveu amortizar esse valor por 6 anos de contrato. Então você tem lá 120 milhões de euros, 6 anos de contrato, 20 milhões por temporada. Aí você tem, né, sempre utilizando números simples aqui para fazer a continha. E aí, depois de ter passado 5 anos jogando no seu clube, você pensa, poxa, o contrato está acabando, a gente não vai renovar, essa é a hora de vender e ganhar um dinheirinho. Aí você ficaria especulando que tipo de valor compensaria neste tipo de negociação. Aí você pensa, poxa, a gente gastou 120 milhões de euros nesse jogador. Caríssimo. A gente não vai conseguir vender ele por mais de 100. Porque a idade bateu, mesmo que ele tenha jogado bem, vai ser difícil de conseguir um valor próximo daquele investido, porque, vamos supor, o jogador agora já está com 30 anos. Rendeu muito, mas a idade chegou. Estava no auge, agora não está mais. E aí a galera automaticamente pensaria, poxa, vendeu por 50 milhões. Nossa, que desperdício, né? Comprou por um valor muito maior. Mas a gente tem que lembrar que esse jogador contribuiu. A contribuição é mais importante até do que o valor da transação. Então, o que se contribuiu em termos de valorização do clube, gols, assistências, muitas vezes é mais importante do que o lucro na venda. Para a gente fazer esse cálculo de lucro, não é simplesmente valor de venda pelo valor de compra. Porque nesse caso, se você vendesse por 50 milhões, você ia dizer, nossa, fiquei no prejuízo. Mas não é o caso, porque depois de 5 anos, você já pagou 100 milhões dos 120, né? Porque ficou diluído em 20 milhões por 6 temporadas para completar esses 120. Então, você esquece aquele 100 que você já investiu nos 5 anos. Aquilo aí já está pago. A contabilidade de todo ano já estava incluindo aquele valor ali de 20 milhões por temporada. Então, você vai pegar esses 50 milhões da venda, subtrair dos 20 milhões do último ano de contrato amortizado, que você ainda não tinha pago. Então, o valor de lucro é 30 milhões de euros. E normalmente a gente faria essa conta como, nossa, teve um prejuízo, né? 50 menos 120, de 70 milhões de euros. Mas não é assim que se analisa, porque o jogador é um ativo do clube. Ele esteve lá, ele contribuiu, ele vendeu camisa, ele levou torcedores para o estádio. E além de tudo, ele contribuiu com gols, assistências, ajudou o clube a conquistar títulos, um salário da vida, né? O valor que ele já trouxe para o Liverpool é algo que nenhuma venda compensaria, né? Muitas vezes é melhor você manter aquele jogador, virar lenda, aposentar no seu clube do que vender por 50, 60 milhões de euros. Ele traz muito mais para o clube pela contribuição ano a ano. E outra análise interessante é que, por isso que essa questão dos jogadores de base é tão importante, né? Porque quando você contrata, vamos supor, um jogador por 80 milhões de euros, amortizou em 4 anos e resolveu vender faltando 1 ano do término do seu contrato. Então, ele ficou 3 anos no clube e você vendeu faltando ainda 1 ano de contrato. E aí você tem a opção de vender por um valor, vamos chutar aqui, 30 milhões de euros, né? Aí, na cabeça de quem não entende essas regras de contabilidade, acharia, nossa, eu gastei 80 milhões, estou vendendo por 30. Baita prejuízo. O lucro do jogador foi 10 milhões de euros. Não foi um prejuízo de 50 milhões de euros. Isso é bastante interessante porque, nesse caso, o lucro foi pequeno, mas normal. O jogador ficou 3 anos, contribuiu bastante e tal. Beleza, ótimo. Se tem lucro, já é uma maravilha. Coloca na contabilidade, ajuda em termos de contratação para as próximas temporadas, regra de fair play, etc. E aí a análise que você faz é o seguinte: um jogador da base que não custou nada, mesmo que você venda por 12 milhões de euros, já é um lucro maior do que esse jogador que você contratou por 80 e vendeu por 30, faltando 1 ano do seu contrato. Vender um jogador da base, mesmo que seja por um valor que aparentemente é pequeno, para o clube, em termos contábeis, é um excelente negócio. E o like? Vai deixar? Se inscreva aí, moral. Ajuda o canal. Até mais.